O que é comunicação com Deus segundo a Bíblia? Comunicar-se com Deus é um dos privilégios mais extraordinários concedidos ao ser humano. A Bíblia nos revela que Deus não é um ser distante, inalcançável, mas um Pai amoroso que deseja e busca um relacionamento íntimo e constante com cada um de nós. Em Jeremias 33:3, ele nos convida: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse versículo deixa claro que Deus não apenas ouve, mas também responde e se revela àqueles que o buscam sinceramente. Na perspectiva bíblica, a comunicação com Deus é um diálogo vivo. Não é um monólogo onde apenas falamos, mas uma troca espiritual na qual abrimos o coração e, ao mesmo tempo, nos colocamos em posição de ouvir a voz divina. É através dessa comunicação que construímos intimidade, confiança e conhecemos mais profundamente quem Deus é. A importância da oração como meio de comunicação. Oração é o principal canal pelo qual estabelecemos essa comunicação com Deus. Jesus, nosso maior exemplo, demonstrou constantemente a importância da oração em sua vida terrena. Marcos 1:35, lemos que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Filho de Deus sentia necessidade de orar, quanto mais nós. Por meio da oração, podemos apresentar nossas angústias, nossos anseios, louvores, ações de graças e, principalmente, render nossa vontade à vontade soberana do Senhor. Filipenses 4:6-7 nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A oração nos dá paz, fortalece a nossa fé e nos faz experimentar o cuidado pessoal de Deus. Mais do que pedir, orar é um exercício de confiança, de entrega e de alinhamento com a vontade divina. Quanto mais oramos, mais sensíveis nos tornamos à voz de Deus e mais fortalecidos espiritualmente caminhamos. O papel da Bíblia como voz de Deus para o ser humano. Se a oração é a nossa fala para Deus, a Bíblia é, de maneira especial, a fala de Deus para nós. Ela é a palavra viva, eficaz e eterna, Hebreus 4:12, que revela o caráter, os planos e a vontade do Senhor para a humanidade. Por meio das Escrituras, Deus nos instrui, corrige, consola e guia. Salmos 119:105 declara: lâmpada para os meus e pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ler e meditar na Bíblia é essencial para compreender a direção que Deus deseja para nossas vidas. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus em meio às nossas decisões e dilemas, mas negligenciamos o meio mais seguro e claro pelo qual Ele fala, sua palavra escrita. Quando nos debruçamos sobre a Bíblia com um coração disposto e sedento, o Espírito Santo fala conosco, trazendo revelação, conforto e direção. Assim, a comunicação com Deus é um processo completo que envolve falar, oração, ouvir, meditação e escuta espiritual, e obedecer prática da palavra, para refletir e interagir. Se você deseja manter viva e constante a sua comunicação com Deus, declare agora mesmo sua fé nos comentários. Escreva frases como: eu creio que Deus fala comigo, minha vida está nas mãos do Senhor, eu escolho ouvir a voz de Deus todos os dias. A oração é meu refúgio e força. A palavra de Deus é a direção para a minha vida. Compartilhe sua afirmação de fé. Seu comentário pode inspirar outras pessoas a também fortalecerem sua comunhão com Deus. Deixe Deus usar sua vida para impactar outros. Escreva agora nos comentários a sua declaração de fé e diga: amém, como Deus fala com as pessoas. Ao longo da história, Deus sempre buscou se comunicar com o ser humano. Sua voz é viva, poderosa e cheia de amor.
Ele deseja orientar, corrigir, consolar e revelar os seus propósitos. Hoje, vamos aprender 3 formas principais pelas quais Deus fala, segundo a Bíblia, e como podemos estar atentos à sua voz. Exemplos bíblicos de Deus falando: sonhos, visões e voz audível. Deus fala de maneiras extraordinárias e sobrenaturais. Deus muitas vezes transmitiu sua vontade através de sonhos. Um exemplo marcante é o de José, filho de Jacó, que recebeu sonhos proféticos sobre seu futuro e o futuro da sua família. Gênesis 37. Mais adiante, outro José, o esposo de Maria, também foi instruído em sonhos a aceitar Maria e a fugir com ela para o Egito, preservando assim a vida do menino. Jesus, Mateus 1, 20 e 24. 2:13. As visões são outra forma poderosa pela qual Deus comunica mensagens. O profeta Isaías teve uma visão gloriosa do trono de Deus, onde recebeu seu chamado profético. Isaías 6. No Novo Testamento, Pedro teve uma visão que revelou a ele que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. Atos 10, 9 e 16. Em algumas ocasiões, Deus falou de maneira direta, com voz audível. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, ouviu-se a voz do Pai: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado." Mateus 3,17. Também quando Saulo de Tarso ia a caminho de Damasco, ouviu a voz de Cristo, que transformou radicalmente a sua vida. Atos 9, 4, 6. Deus continua falando, e o mesmo poder que se manifestou nesses exemplos bíblicos está à nossa disposição. A direção do Espírito Santo no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, a forma como Deus fala e guia seu povo foi intensificada. O Espírito Santo passou a habitar em cada crente, tornando-se o conselheiro e guia interior. Jesus prometeu: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." João 14, 26. Isso significa que, além de falar por sonhos, visões e voz audível, Deus também fala no íntimo do nosso coração, através do Espírito. Os apóstolos experimentaram isso claramente. Por exemplo, em Atos 13:2, enquanto a igreja em Antioquia jejuava e orava, o Espírito Santo disse: "Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Também em Atos 16, 10, o Espírito direcionou Paulo e sua equipe sobre onde não ir, e através de uma visão os enviou à Macedônia. Hoje, o Espírito Santo continua a falar, orientando, convencendo do pecado, conduzindo a decisões, fortalecendo e dando paz ao coração. O discernimento da vontade de Deus, discernir a vontade de Deus, é essencial para quem deseja caminhar em obediência e propósito. A Bíblia nos exorta: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, 2. Deus nos fala de muitas maneiras, mas precisamos ter um coração disposto, sensível e obediente. O discernimento espiritual se desenvolve através da leitura e meditação constante na Palavra de Deus, da oração sincera e perseverante, da sensibilidade à ação do Espírito Santo, da busca por conselhos sábios e espirituais, do cultivo de uma vida de santidade. Quando estamos alinhados com Deus, conseguimos discernir sua vontade até nas coisas mais simples da vida, pois aprendemos a reconhecer sua voz no meio das outras. Agora, queremos te convidar a participar deste momento de fé e comunhão. Escreva nos comentários uma afirmação de fé como: "Eu creio que Deus fala comigo", ou "Senhor, estou atento à tua voz." Compartilhe também como você já ouviu ou sentiu Deus falando ao seu coração. Pode ter sido através de um sonho, uma visão, uma palavra da Bíblia ou a direção suave do Espírito Santo.
Juntos, vamos edificar uns aos outros com testemunhos e declarações de fé. Deus continua falando. Que possamos ter corações abertos e ouvidos atentos. Como as pessoas falam com Deus. A comunicação com Deus é um dos privilégios mais maravilhosos que o ser humano pode experimentar. Diferente de qualquer outra relação, falar com Deus não requer formalidades religiosas, mas sim um coração sincero, humilde e disposto a se conectar com o Criador. Na Bíblia, vemos diversas formas pelas quais as pessoas se dirigem a Deus, cada uma expressando uma dimensão do relacionamento com Ele. Tipos de oração na Bíblia: súplica, intercessão, louvor e confissão. Deus nos convida a falar com Ele através da oração, e a Bíblia nos apresenta diversos tipos de oração, cada uma com um propósito específico. Súplica é quando falamos com Deus expressando nossas necessidades, clamando por socorro e intervenção divina. Exemplos marcantes são os salmos de Davi, como o Salmo 86, 6 e 7. Atende, Senhor, a minha oração. No dia da minha angústia clamarei a Ti, porquanto me respondes. A súplica revela nossa total dependência de Deus. Intercessão é quando oramos em favor de outras pessoas. Jesus é nosso maior exemplo de intercessor. Ele sempre vive para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Também Abraão intercedeu por Sodoma. Gênesis 18, 22, 33. E Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Êxodo 32, 11, 14. A intercessão é um ato de amor e compaixão que move o coração de Deus. Louvor é quando reconhecemos quem Deus é, exaltamos a sua grandeza e agradecemos pelas suas obras. O Salmo 150 nos convida: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. O louvor é uma expressão de alegria e confiança que eleva nosso espírito e glorifica a Deus. Confissão é quando reconhecemos nossas falhas e pecados diante de Deus, buscando perdão e restauração. A confissão sincera é fundamental para manter a comunhão com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1, 9. Cada um desses tipos de oração nos ensina que a comunicação com Deus é rica, profunda e acessível a todos que se aproximam dele com fé. A linguagem da adoração e seus efeitos na comunicação. Adoração é muito mais do que palavras ou músicas. É uma atitude do coração. Quando adoramos a Deus, reconhecemos a sua soberania, majestade e amor. A adoração cria um ambiente propício para a manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmo 22:3. 22:3. Adorar transforma nossa perspectiva. Tiramos os olhos das dificuldades e colocamos o foco em Deus, em sua grandeza e fidelidade. Assim, nossa comunicação com Deus se torna mais íntima e verdadeira. A linguagem da adoração também prepara nosso coração para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes é adorando que somos visitados por sua presença, recebemos revelações e somos fortalecidos espiritualmente. Por isso, falar com Deus inclui não apenas pedir, mas também adorar, engrandecer o seu nome e reconhecer que Ele é digno de toda a honra e glória. A sinceridade e a humildade como chave para uma comunicação eficaz. Deus não busca discursos elaborados, mas corações quebrantados e sinceros. O Senhor mesmo declarou: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. A sinceridade é fundamental na oração. Não precisamos esconder nada de Deus. Ele conhece todas as coisas. Quando somos honestos, abrimos espaço para que Ele trate nossas emoções, cure nossas feridas e transforme nossa vida. A humildade também é essencial. A Bíblia afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Tiago 4, 6. Reconhecer nossa pequenez diante da grandeza de Deus é o primeiro passo para uma oração eficaz. Jesus nos ensinou sobre isso na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14. Enquanto o fariseu se exaltava, o publicano, em humildade, clamava: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus declarou que este último foi justificado. Por isso, ao falarmos com Deus, devemos nos achegar com reverência, mas também com confiança, pois Ele é nosso Pai amoroso, que se importa com cada detalhe de nossa vida. Agora, queremos convidar você a participar deste momento de edificação. Escreva nos comentários uma declaração de fé, como: Eu creio no poder da oração, ou Senhor, receba minha adoração. Compartilhe também. Qual é o tipo de oração que você mais pratica ou que mais marcou a sua vida? Foi uma súplica respondida? Um momento de intercessão por alguém? Uma experiência profunda de adoração? Ou um instante de confissão e arrependimento? Vamos juntos fortalecer nossa comunhão e incentivar uns aos outros com palavras de fé e testemunhos edificantes. Falar com Deus transforma vidas. Que nunca percamos o privilégio de abrir nossos lábios e coração diante dele. Deixe seu comentário agora mesmo e declare: Senhor, eu confio em Ti e me comunico contigo todos os dias. Barreiras na comunicação com Deus. Deixe sua afirmação de fé nos comentários. Você já sentiu que, em certos momentos, suas orações parecem não passar do teto? Já se perguntou por que, às vezes, é tão difícil sentir a presença de Deus e perceber sua resposta? Hoje quero falar com você sobre as barreiras na comunicação com Deus. E ao final, quero que você escreva nos comentários uma afirmação de fé, para juntos quebrarmos essas barreiras espirituais. A primeira barreira que precisamos reconhecer é o pecado. Em Isaías 59, 2, a palavra nos confronta de forma direta e amorosa. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sim, o pecado nos afasta de Deus. Ele cria um muro invisível, uma barreira que impede a fluidez do nosso relacionamento com o Pai. Por isso, precisamos buscar arrependimento sincero e constante, purificando nossos corações. A segunda barreira é a incredulidade e a falta de perseverança na oração. Muitas vezes oramos, mas duvidamos. Pedimos, mas já pensamos: será que Deus vai me ouvir mesmo? Jesus nos ensinou em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. A dúvida paralisa, mas a fé move montanhas. A falta de perseverança também nos distancia da vontade de Deus. Oramos 1, 2 vezes e logo desistimos. Mas a Bíblia nos chama à perseverança. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A terceira barreira são as distrações e a falta de intimidade espiritual. Vivemos em um mundo cheio de estímulos, informações, compromissos, e muitas vezes nosso tempo com Deus fica para depois, ou é feito de qualquer maneira, sem qualidade. Mas a palavra nos chama para entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar ao Pai em secreto. Mateus 6, 6. A intimidade com Deus é construída com tempo, silêncio, entrega e presença. Então, hoje, eu quero desafiar você. Remova as barreiras. Abandone o pecado e se arrependa. Fortaleça sua fé e persevere na oração. Desligue as distrações e se conecte de verdade com o Espírito Santo. Agora, escreva nos comentários uma afirmação de fé. Pode ser algo como: eu creio que Deus me ouve. Eu renuncio ao pecado e me aproximo de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A minha oração move os céus. Escreva a sua frase. Fortaleça a sua fé com palavras de vida. Vamos juntos declarar que nada nos separará.
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e ser fortalecido na fé. Deus abençoe você poderosamente. Desenvolvendo a intimidade com Deus. Quando falamos em intimidade com Deus, estamos falando de um relacionamento profundo, pessoal e transformador. Um relacionamento que vai muito além das palavras e das obrigações religiosas. É a conexão diária, sincera e cheia de amor com o nosso Criador. E para que essa intimidade floresça, precisamos de 3 elementos fundamentais: tempo a sós com Deus, meditação bíblica com escuta ativa e o jejum como ferramenta de clareza e direção. A importância do tempo a sós com Deus em meio ao ritmo acelerado da vida. Reservar um momento exclusivo para estar a sós com Deus é essencial. É nesse tempo que conseguimos desligar das distrações do mundo e abrir nosso coração com sinceridade e vulnerabilidade para Ele. É na quietude dessa entrega que ouvimos Sua voz, sentimos Sua presença e somos renovados em fé e força. Quantos de nós já experimentamos a paz que só um momento íntimo com Deus pode proporcionar? Compartilhe aqui nos comentários um momento especial em que você sentiu essa paz e presença divina. Meditação bíblica e escuta ativa à Bíblia. Não é apenas um livro, é a palavra viva de Deus, fonte de sabedoria, orientação e vida. Meditar nas Escrituras significa mergulhar nelas com o coração aberto, buscando não apenas ler, mas ouvir o que Deus tem a nos dizer. E para isso, precisamos praticar a escuta ativa, prestar atenção, refletir, sentir e permitir que a mensagem de Deus transforme nosso interior. A meditação bíblica nos ensina a alinhar nossa mente e coração à vontade de Deus. Você tem algum versículo que, ao meditar, transformou seu modo de viver? Compartilhe nos comentários e fortaleça a fé de quem está aqui conosco. O papel do jejum na busca por clareza e direção divina, jejum, é uma prática espiritual poderosa que nos ajuda a focar mais em Deus, retirando as distrações do corpo e do cotidiano. É um tempo de dedicação e entrega em que buscamos a face de Deus com mais intensidade. Por meio do jejum, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos guie, clareie nossos pensamentos e mostre o caminho certo a seguir. Muitas vezes, quando estamos em dúvida ou enfrentando desafios, o jejum nos traz a força necessária para discernir a vontade divina. Se você já experimentou o jejum e sentiu a direção de Deus mais clara em sua vida, conte sua experiência. Aqui, sua história pode inspirar e fortalecer outros irmãos. Agora é com você. Queremos ouvir sua voz e sua fé aqui nos comentários. Qual dessas práticas tem sido mais poderosa na sua vida? Como Deus tem se revelado para você nesses momentos de intimidade? Deixe seu testemunho, uma palavra de fé ou uma afirmação poderosa que fortaleça a todos nós na caminhada com Deus. Eu creio que Deus está comigo todos os dias. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. No jejum, encontro clareza e direção do Espírito Santo. Deixe sua afirmação de fé aqui e vamos juntos fortalecer essa corrente de amor e intimidade com Deus. A comunicação com Deus é um aspecto essencial da nossa vida espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos claros de como Deus se revela e se relaciona com seus servos, mostrando-nos diferentes formas de nos conectarmos com Ele. Moisés. A comunicação face a face. Em Êxodo 33:11, lemos que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Que privilégio incrível! Moisés experimentava uma comunhão íntima e direta com Deus, um diálogo aberto, onde a confiança e o amor eram evidentes.
Isso nos lembra que Deus deseja se relacionar conosco pessoalmente, sem barreiras, convidando-nos a uma proximidade sincera. Samuel, aprendendo a ouvir a voz de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, encontramos a história de Samuel, um jovem que ainda estava aprendendo a reconhecer a voz de Deus. Ele não entendia inicialmente que era Deus quem o chamava, mas com o tempo, guiado por Eli, ele aprendeu a discernir e responder ao chamado divino. Esse exemplo nos mostra que ouvir Deus requer atenção, humildade e disposição para aprender. Mesmo quando ainda estamos começando a nossa caminhada de fé, Jesus, um modelo de oração e comunhão constante. Jesus, nosso maior exemplo, vivia em constante comunhão com o Pai. Ele orava em momentos de solitude, antes de tomar decisões importantes e até mesmo durante momentos de grande angústia. Lucas 5,16, Mateus 26,39. Sua vida nos ensina que a oração não é apenas pedir, mas estar em comunhão profunda, confiando plenamente no amor e na vontade de Deus. Convite à participação. Agora, eu quero ouvir você. Deixe aqui nos comentários a sua afirmação de fé sobre como você tem se comunicado com Deus. Pode ser um versículo que te inspira, uma experiência pessoal ou simplesmente uma declaração da sua confiança no cuidado e na presença constante do Senhor. Vamos juntos fortalecer a nossa fé, inspirando uns aos outros com palavras que nos aproximam do nosso Pai Celestial. Compartilhe. Eu creio que Deus fala comigo e me guia todos os dias. Todos os dias. Aprendo a ouvir a voz de Deus na minha rotina diária. Assim como Jesus, eu busco estar em comunhão constante com Deus através da oração. Sua palavra pode abençoar e fortalecer a fé de muitas pessoas. Não deixe de participar. Comunicação com Deus no Antigo e no Novo Testamento, a forma como Deus se comunica com o ser humano revela aspectos profundos da relação entre o Criador e sua criação. E essa comunicação tem nuances importantes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Diferenças e semelhanças entre os dois períodos. No Antigo Testamento, a comunicação com Deus era muitas vezes mediada por profetas, sacerdotes e rituais específicos. Deus falava através de sonhos, visões e símbolos, e o povo precisava de um mediador para se aproximar dele, como Moisés e os sacerdotes do templo. O acesso a Deus era restrito e cheio de reverência, devido à santidade e à majestade divina que exigia um sistema sacrificial e a observância rigorosa da lei para manter a comunhão. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, a comunicação com Deus ganhou uma nova dimensão. Jesus é o mediador perfeito, o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, que nos deu acesso direto ao Pai. Isso não apenas muda a forma, mas também o conteúdo da comunicação. De uma relação formal e muitas vezes distante, passamos a uma comunhão íntima, pessoal e contínua. A obra mediadora de Cristo e o acesso direto ao Pai Jesus, através de seu sacrifício na cruz, removeu a barreira do pecado que separava o homem de Deus. Agora, não precisamos mais de intermediários humanos para falar com Deus. Podemos nos dirigir diretamente a Ele como filhos amados. Hebreus 4,16 nos encoraja. Cheguemo-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A mediação de Cristo é única e exclusiva. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós eternamente. Isso transforma nossa comunicação com Deus de algo ritualístico para algo vivo e dinâmico. O Espírito Santo como facilitador da comunicação. Outro grande avanço na comunicação com Deus é o papel do Espírito Santo, que foi enviado para habitar em cada crente. O Espírito Santo nos guia, ensina, consola e revela a verdade divina em nosso coração.
Ele facilita nossa oração, intercede por nós quando não sabemos o que pedir e nos capacita a ouvir a voz de Deus de forma clara e pessoal. Romanos 8, 26, 27. Além disso, o Espírito Santo é o consolidador da presença de Deus em nós, tornando nossa comunicação uma experiência constante e íntima, e não um evento isolado. Agora quero convidar você que está assistindo a este vídeo a deixar nos comentários uma afirmação de fé sobre sua experiência de comunicação com Deus. Pode ser uma frase que expresse como você sente essa conexão direta com o Pai através de Jesus, ou como o Espírito Santo tem transformado sua vida e sua maneira de orar. Por exemplo, eu creio que Jesus é meu mediador e posso falar com Deus diretamente. O Espírito Santo me guia todos os dias em minha comunicação com Deus. Minha oração se tornou mais viva e íntima por causa do sacrifício de Cristo. Compartilhe sua fé e fortaleça nossa comunidade. Seu testemunho pode abençoar outras pessoas que buscam essa mesma comunhão com Deus. Promessas bíblicas sobre a comunicação com Deus. A Bíblia nos oferece diversas promessas maravilhosas que mostram como Deus está sempre pronto para ouvir e responder à nossa voz. Quando nos aproximamos dele com fé e confiança, recebemos uma garantia que fortalece nosso espírito e transforma nossa vida. Em Jeremias 33:3, Deus nos convida: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Que promessa incrível! Deus não apenas nos chama para orar, mas nos assegura que Ele responderá. Ele deseja revelar a nós o que está além do nosso entendimento humano. Isso nos enche de esperança e confiança para buscá-lo diariamente. Jesus também reafirma essa verdade em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui está a chave da nossa comunicação com Deus: pedir com fé, buscar com determinação e bater com persistência. Deus não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que quer nos abençoar e atender às nossas necessidades. A confiança na resposta divina deve ser o alicerce da nossa vida espiritual. Mesmo quando a resposta parece tardar, sabemos que Deus está trabalhando para o nosso bem. Ele sempre responde no tempo certo e da maneira que é melhor para nós. Agora, quero convidar você que está assistindo a este vídeo a deixar nos comentários uma afirmação de fé, declarando sua confiança nas promessas de Deus. Pode ser uma frase simples como: eu creio que Deus me ouve e responde, ou uma palavra de gratidão e esperança. Vamos juntos fortalecer nossa fé e criar uma corrente poderosa de oração e confiança. Lembre-se, Deus está pronto para te ouvir. Clame, peça, busque e confie. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A comunicação com Deus e a vida prática. Comunicação com Deus é a base de uma vida transformada, de decisões firmes e atitudes que refletem a sua presença em nós. Quando oramos, não estamos apenas falando, estamos nos conectando com o Criador, buscando sua orientação, seu consolo e sua força para seguir em frente. Como a oração transforma decisões e atitudes? A oração nos dá clareza e sabedoria. Em momentos de dúvida, ela é a luz que ilumina nosso caminho. Ao entregarmos nossas preocupações a Deus, aprendemos a confiar na sua vontade, e isso muda completamente a forma como encaramos os desafios. Decisões que antes pareciam difíceis tornam-se oportunidades para exercitarmos a fé. Atitudes que antes eram baseadas no medo ou na insegurança passam a refletir coragem, esperança e amor. Comunicação com Deus em tempos de crise. Quando enfrentamos crises, seja na saúde, nas finanças, na família ou no ministério, a oração se torna nosso refúgio seguro.
É na comunhão profunda com Deus que encontramos paz que vai além do entendimento humano. Não é apenas falar, mas também silenciar e permitir que Ele fale ao nosso coração. É nesse diálogo constante que Deus renova nossas forças e nos capacita a seguir adiante com fé inabalável. O papel da escuta de Deus na liderança e no ministério. Líderes e ministros que sabem ouvir a voz de Deus caminham com sabedoria, humildade e discernimento. A escuta ativa de Deus é essencial para tomar decisões que impactam vidas e para guiar com amor e justiça. Sem essa escuta, nossas ações podem ser guiadas por emoções ou opiniões humanas, mas com ela, somos instrumentos nas mãos do Senhor para fazer sua vontade. Convite à participação e você. Já experimentou a transformação que a oração pode fazer na sua vida? Deixe nos comentários uma afirmação de fé, uma palavra que confirme seu compromisso de se comunicar diariamente com Deus. Compartilhe uma experiência onde ouvir a voz de Deus mudou sua atitude ou decisão. Por exemplo, eu creio que a oração me dá força para vencer qualquer desafio. Deus sempre fala comigo nos momentos mais difíceis. A escuta de Deus é a minha maior guia na liderança. Vamos fortalecer nossa fé juntos, criando uma corrente de esperança, amor e transformação. Escreva aí seu testemunho ou uma declaração de fé. Sua palavra pode inspirar e edificar muitos mitos e verdades sobre falar com Deus. Você já se perguntou: Deus fala com todos ou apenas com alguns? Será que é preciso um intermediário para se comunicar com Ele? E qual a real diferença entre o misticismo e a espiritualidade bíblica? Hoje, vamos esclarecer esses pontos para que você fortaleça sua fé e se aproxime ainda mais de Deus. Deus fala com todos? Verdade. A Bíblia nos mostra que Deus deseja se comunicar com todos os seus filhos e filhas. Ele está atento a cada um de nós, independente da nossa história ou condição. Deus fala através da palavra, da oração, do Espírito Santo e das situações da vida. O que muda é a nossa sensibilidade para ouvir e compreender sua voz. Então, você acredita que Deus fala com você? Escreva aqui nos comentários: eu creio que Deus fala comigo. É necessário um intermediário para falar com Deus? Mito. Embora existam líderes espirituais e pastores que nos ajudam a crescer na fé, a Bíblia ensina que temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador, como diz em 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Você já sentiu essa comunhão direta com Deus em sua vida? Compartilhe sua experiência dizendo: eu falo com Deus diretamente pela fé em Jesus. Misticismo. X. Espiritualidade bíblica. Misticismo geralmente busca experiências sobrenaturais, que muitas vezes estão desvinculadas do ensino bíblico e podem confundir a fé. Já a espiritualidade bíblica é fundamentada na palavra de Deus, na oração sincera, na comunhão com o Espírito Santo e na transformação de vida. A verdadeira espiritualidade não se baseia em sensações, mas no compromisso com a verdade revelada por Deus. Você já experimentou essa espiritualidade que transforma e liberta? Deixe nos comentários sua afirmação: minha fé é firme na palavra de Deus e no Espírito Santo. Agora quero ouvir você. Qual dessas verdades mais te impactou? Você já teve dúvidas sobre ouvir Deus? Ou já teve alguma experiência que gostaria de compartilhar? Deixe seu comentário com uma afirmação de fé, algo como: eu acredito que Deus fala comigo todos os dias. Tenho acesso direto a Deus através de Jesus. Minha espiritualidade está ancorada na Bíblia. Sua fé pode inspirar outras,
Pessoas que estão buscando respostas. Vamos juntos fortalecer essa comunidade de fé. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem tão importante. Que Deus fale poderosamente com o seu coração hoje. Compartilhe com quem precisa e comente e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações.